Shalom, galera, boa noite, glórias a Deus. Hoje eu tô aqui com a minha maninha Jéssica, mamãezinha, estamos todos nós aqui. Live em 3. Nessa noite fazer uma live em 3 ou 4, né? Não sabemos, quem sabe qual. Amém, aleluia. 5, né? 5, olha Deus. só, meu Deus, Sandro, segura essa, querida. Glórias a Deus, nós temos vivido algo sobrenatural de Deus, como igreja, como família, como irmãs, e eu quero chamar você nessa noite. Deus, ele tem algo novo para as nossas vidas. Deus tem liberado, como que eu posso te explicar, uma porção nova da sua palavra, da sua presença, do seu cuidado sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. E eu quero chamar você que está chegando aí agora para participar dessa live Metanoia. Você, eu quero te confrontar para que você compartilhe, para que você deixe Deus usar a sua vida, para que você mande essa live para o máximo de pessoas possíveis. Hoje nós vamos falar de um tema que fala muito sobre mudança, sobre transformação, fala sobre metanoia também, mudança de mente. E eu quero que você já comece a se posicionar de uma maneira diferente agora que está começando essa live. Que você comece a compartilhar com todas aquelas pessoas que Deus mostra para você. Quem sabe essa palavra vai atingir aquele coração e vai fazer novas todas as coisas naquele coração também. Shalom, galera, eu estou muito feliz, todos vocês que estão entrando. Shalom, Mateus, shalom, Miguel, Duda, Maria, shalom, Davi. Grande, sejam muito bem-vindos. Glórias a Deus. Eu quero perguntar para você, que nós estamos agora iniciando a live em poucos minutos. Vai subindo aí para mim os comentários. Quem que já leu a Bíblia hoje, vai levantando um joinha aí, viu? O pastor Nilson já está na área. Eu quero só ver depois o quarto da disciplina, como é que vai ficar o cantinho da disciplina. Quem já leu a Bíblia hoje já vai mandando um joinha, vai subindo os comentários. Eu quero saber como tem sido a sua rotina na sua casa. Quero saber como que tem sido, como que você tem ministrado ao seu próprio coração. Que eu quero falar para você que a vida cristã, ela tem uma constância, uma comunhão como igreja, como nós estamos aqui agora. Isso é uma comunhão, isso é um momento de unidade. Mas todos os dias, eu e você, a Gé, nós precisamos buscar. Nós precisamos reservar um tempo literalmente exclusivo para que nós possamos aprender coisas novas, para que nós possamos receber a ministração do Espírito Santo sobre nós. Sabe aquele versículo que fala que o Espírito ele provoca gemidos inexprimíveis? Talvez hoje nessa noite você entrou e você não sabe muito como orar, você não tem muita experiência. Eu quero dizer que o Espírito Santo ele intercede pela sua vida, ele conhece, ele sonda o seu coração e ele vai levantando orações, ele vai levando as orações a Deus. Mas para tudo isso acontecer, você precisa se posicionar. Você precisa deixar o seu coração ser quebrantado. Você precisa deixar você viver uma nova história. Glórias a Deus. Nosso irmão aí, Tocha Labareda de Fogo, diz como não ler a Bíblia, porque, gente, ele acabou de comprar uma coleção de Bíblia. Quando eu crescer, eu quero ser chique, igual essa gente. Comprou um monte de Bíblia e tem que ler em 30 dias, segundo o nosso pastor. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Compartilha aí essa live, gente, para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que essa palavra possa chegar ainda mais longe. Você é um canal, você importa para Deus e as vidas que são à sua volta também importam. Eu vou pedir para que a Gé, ela coloque não só a minha vida, mas a vida dela, né? As nossas vidas aqui como igreja diante de Deus. Porque nessa noite Deus quer falar de mudança e toda vez que fala de mudança, dói um pouco, na verdade. Todas as vezes que Deus ele quer alinhar um propósito, todas as vezes que Ele quer endireitar, né, os nossos caminhos, Ele nos molda, Ele nos lapida. E para isso acontecer, nós precisamos deixar de ser nós mesmos, deixarmos de querer estar no controle. Então eu quero que você aí na sua casa, você também levante a sua voz, você também levante a sua mão e você comece a orar e a declarar que nessa noite vai acontecer um tempo de mudança sobre cada vida que aqui está, sobre cada vida, cada lar aqui representado, sobre cada família.
Sabe, se você tem alguém que hoje não está dentro da igreja, se tem alguém que você ama, mas que não conhece o Evangelho, não entregou a sua vida ou não vive uma vida segundo o coração de Deus, que você coloque essas pessoas, né? A Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os doentes, ele veio para mim, ele veio para Gé, ele veio para você, ele veio para essas outras pessoas que ainda nem sabem o quanto precisam desse amor. Quanto elas precisam ser tocadas, o quanto elas precisam ser ministradas, moldadas, mudadas. Porque eu quero dizer para você que nós temos aprendido muito, e na minha oração eu sempre falo: Deus, obrigada porque eu estava errada, e mais obrigada ainda porque eu estava errada, mas o Senhor me mostrou, e me mostrou uma maneira de agora fazer tudo diferente. Nessa noite Deus quer fazer algo diferente sobre a sua vida. Compartilhe essa live, vai enviando no aviãozinho todas as pessoas que o Espírito Santo ministrar para você. Não tenha vergonha, não retenha isso agora, manifeste a glória de seu Pai, amém? Eterno Deus e querido Pai, Senhor, nós te louvamos, Pai, te Louvado seja agradecemos, ó teu Deus, por santo tudo nome. que o Senhor tem feito. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua misericórdia nos Oh, alcançou, o Jesus. teu amor um dia nos alcançou. Sim, Pai, Senhor. nós não somos merecedores, ó Oh, Deus, Deus. mas o teu amor por nós foi tão grande, Senhor, que hoje nós Maravilhoso. estamos Aleluia. aqui, rendidos a seus Glória ao pés, ó teu Deus. nome, Senhor. Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja, Oh, Pai, Jesus. para fazer a tua vontade, Senhor, para seguir o teu Sim, querer. Senhor. Deus, eu coloco diante de ti cada família, Deus Senhor, poderoso. cada casa, Pai. Oh, Declaro Espírito bênção, Santo, Senhor, tens declaro liberdade, vida, Senhor, aleluia. declaro transformação de mente, Senhor, Aleluia. transformação de coração. Aleluia. Deus, alcança cada marido, Sim, Senhor, cada Senhor. esposa, Senhor, Oh, cada Deus, filho, Deus. aleluia. Peço a ti, Senhor, que a Espírito bênção, a Santo, graça, nada o pode favor impedir do o teu Senhor agir, está Senhor. sobre cada lar nessa Oh, noite, Pai. aleluia, no Nós nome de declaramos, Jesus. ó Deus, posicionamento das Aleluia. famílias, Senhor. Não há Nós outro cremos, como o Deus, que Senhor. um novo tempo o Senhor tem para cada casa. Aleluia. Deus, começa É o hoje, nosso Pai, a ano, Senhor, é o ano da transformação. Começa resposta. hoje, Deus, tocar cada Aleluia, coração, sim, Pai. Senhor. Nós temos Faz fome em nós, de Ti, através de temos sede nós, de Ti, Pai. para ver tudo Usa-nos aquilo que o como Senhor teu é capaz, instrumento, Deus. Senhor. Usa-nos, ó Deus, usa a nossa Oh, vida, Jesus usa a vida da amado. Juliana nesse momento, Preciso Pai, de que ela Ti, seja boca Pai. do Senhor aqui, Pai. Oh, Que Deus cada amado. palavra que saia da boca dela, Sim, Senhor, Senhor. alcance, Deus, e Por impacte favor. cada coração, Sim, Deus, no Senhor. nome de Jesus. No nome de Senhor, Jesus. nós somos teus, nós declaramos, Aleluia. ó Deus, que nós somos Teus teus. filhos, E e Tu nós és estamos nosso aqui Pai. porque te amamos, Jesus. Sim, Jesus, Tu Estamos és o aqui único porque precisamos motivo. de Ti, Pai. Estamos Sem Ti aqui, nós não Senhor, somos porque nada, sem Ti nós não Senhor. somos nada. Sem Ti Oh, nada nós Senhor, podemos tá fazer, tudo pronto. Deus. Manifesta Em a Tua nome de glória, Jesus, Senhor. Pai, manifesta a Tua glória, Faz Senhor, nessa em cada noite, lar, Pai, em Deus. cada vida, Não deixe Senhor. de fazer, Toma, Pai, Deus, que cada cada um seja coração, tocado. Senhor. Que nem Cada ouvido, um Senhor, seja que ouvir a Tua palavra quebrantado, nessa Senhor. noite, Senhor. Se fique Pra do mesmo viver de jeito, acordo com a Deus, Tua mas que vontade, haja mudança, Deus. Que haja um Oh, encontro Jesus com o Senhor. amado, Que sim, haja Senhor. intimidade contigo, Pai. Sim, no Deus. nome de Jesus, ó No Deus, é que nome nós de oramos, Jesus. Pai, e te agradecemos, Aleluia. Senhor. Em nome de Aleluia, Jesus. no nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor também estará. E nós estamos em 2 ou mais nesse momento. Que você possa se sentir tocado, que você possa se sentir amado nessa noite, que você possa se sentir importante e especial porque você é. Deus, Ele se importa com a sua vida, e a palavra dessa noite, ela não veio à toa. A palavra dessa noite, ela não veio à toa. Então eu quero que você se concentre, que você evite toda e qualquer distração. E nessa hora você deixe seu coração ser quebrantado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele está nesse lugar. E essa palavra, ela é viva e eficaz. Nós sabemos em quem temos crido e também sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não acaba hoje. Não é somente até aqui, tem muito mais. Aleluia. Deus tem ministrado poderosamente aos nossos corações. Nós temos vivido literalmente um novo tempo. E como eu disse para vocês no começo dessa live, que as minhas orações mais comuns é quando eu falo: Deus, obrigada porque eu estava errado. Obrigada, Pai, porque eu já não sou mais a mesma Juliana. Eu já não tenho mais a mesma mente, eu já não tenho mais o mesmo coração, eu não tenho mais os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, porque antes eu pensava que
por eu não fazer coisas muito ruins ou coisas desse tipo, eu não estava errada. Ou que eu não precisaria consertar algumas coisas da minha vida. Mas eu quero dizer para você que Deus me mostrou o quanto que eu estava errada. Todos os dias ainda. Eu continuo sendo lapidada e é um privilégio. E eu quero dizer para você que você se posicione de tal maneira que o seu coração fique tão aberto, que nessa noite você não seja mais o mesmo. Deus tem me ensinado e eu falo isso toda hora. Obrigado, Deus, porque eu estava errada. E a palavra dessa noite, ela tem a ver com isso. Tem a ver com mudança, tem a ver com transformação. E o tema dessa noite diz assim: por que não permanecer mais o mesmo? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos transformação, nós vemos avivamento, nós vemos redenção, cura. E muitas vezes, tem muitas pessoas que talvez como eu, às vezes até conheciam um pouco da palavra, mas literalmente não vivia isso em profundidade, não vivia isso em palavras, ações e pensamentos, isso não fazia com que os seus corações pulsassem. Deus quer que a gente não seja mais o mesmo. E eu vou dar 3 motivos para você nessa noite, para que você não permaneça mais o mesmo. E nós vamos falar de uma passagem que mexe muito comigo, a Gé vai me ajudar na leitura, que é a passagem da mulher samaritana. Ela está lá no capítulo 4 de João. Quem puder, sobe aí o comentário para eu fixar. Nós vamos ler dos versículos 5 até o versículo de número 30 nessa noite. É um texto cheio de detalhes e nós não vamos deixar nenhum deles de fora. E eu quero que você vá pensando ao longo dessa palavra. Por que eu não devo mais permanecer o mesmo? Eu vou te dar 3 motivos para que você se posicione. E eu quero dizer, para introduzir você nessa palavra, que o seu coração e o modo como você reconhece o amor de Deus determinarão até onde você irá. Essa é uma frase da pastora Thalita Pereira dentro do livro Deixe-me Apresentar Você, que fala sobre mudança e identidade. Tem tudo a ver com a palavra dessa noite. Eu vou repetir a frase. Seu coração e o modo como você reconhece o amor de Deus determinarão até onde você irá. Por isso eu quero te dizer, não permaneça mais o mesmo. Amém? Vamos lá com a passagem da mulher samaritana. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo um senhor judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aleluia! Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que não conhecemos, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, Aleluia. eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que está falando com ela. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me diz tudo o que eu já fiz. Não seria ele, acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Que texto poderoso. Eu quero dizer para você, o tema dessa noite é por que não permanecer mais o mesmo? E eu quero te dar o primeiro motivo para que você não permaneça mais o mesmo. Porque Jesus te ama muito. Aleluia. Porque Jesus te ama muito. A mulher samaritana é uma mulher que ela foi buscar água num poço ao meio-dia. E eu quero que você pense nesse contexto, né? Uma mulher sozinha, uma mulher que não tinha ali muito relacionamento com a sociedade devido à sua situação e à sua fama, vamos dizer assim. É uma mulher que ela preferia não se juntar às outras, então as mulheres tinham uma rotina de buscar água nos poços, não tinha essa tranquilidade de você chegar e abrir uma torneira naquela época. Você tinha que caminhar, às vezes alguns quilômetros, e você ia até um poço, pegava essa água para fazer os seus afazeres do dia, cozinhar, tomar banho e tudo mais. Agora eu quero que você pense, essa mulher não foi buscar água cedo, ela foi buscar ao meio-dia. Então essa mulher, ela estava num estado literalmente de desesperança, de literalmente não ligando nem para si mesma. Uma mulher que ela fazia as coisas quando lhe dava vontade, uma mulher que ela não acompanhava, ela era alguém que, digamos assim, era excluída da sociedade, ela vivia uma vida à parte. E quando nós lemos essa passagem, nós vemos que essa mulher fala para Jesus. Ela vai até o poço e Jesus já estava ali. Jesus pede água, então eles começam um diálogo. E essa mulher, ela já tinha um certo conhecimento da palavra, né? Ela sabia de algumas coisas, porque ela disse assim: eu sei que o Messias virá e ele vai explicar todas as coisas. E eu quero dizer para você que ela tinha certo conhecimento da palavra de Jesus, mas ela não tinha conhecimento do quanto ela era amada por ele. Uau. Até o dia que ela encontrou com ele. Até o dia que ela literalmente teve um encontro com Deus. Aleluia. Até o dia que ela viu o próprio amor na frente dela. Ela conhecia a palavra, ela tinha um certo entendimento, mas ela não tinha conhecimento, ela não tinha noção do quanto ela era amada. E eu quero perguntar para você agora, você tem noção do quanto que você é amado? Você tem noção, maninha, de quanto você é amado? Você tem noção, maninho, você que está chegando aí, está vendo essa live, você tem noção do quanto você é amado? Eu quero dizer que para Jesus, toda vida importa. A sua vida importa. Há propósito em cada vida criada. Você consegue imaginar os bilhões de possibilidades que tinham dos filhos que os seus pais poderiam ter tido, por exemplo? Quantas poderiam ser os filhos? Mas Deus amou você, Ele criou você, Ele trouxe você à vida. Ele ama você, Ele tem propósito com a sua vida. E eu quero que nessa noite você comece a pensar, já não mais permanecer o mesmo. Porque essa mulher, ela tinha uma rotina, parte da sociedade, eu penso que ela vivia de certa maneira amargurada, porque aqui, quando Jesus vai pedir água para ela quase que tipo assim, o que você está querendo comigo? Né, já na defensiva, já meio assim indo contra, né? Porque como assim você judeu tá falando comigo? Que história é essa? Ela não foi alguém amável? Não, claro. Ela era uma mulher que já estava na defensiva. E isso é uma característica comum das pessoas que se sentem, que não se sentem amadas. Pessoas, elas vivem frustradas, elas vivem desanimadas, elas vivem sem perspectivas, elas não têm vontade de fazer coisas novas, porque elas não veem motivo para tudo isso. E essa mulher, quando ela encontra com Jesus ali, imagina ela se chegando, já deve ter pensado, já tem um ali, o que vai querer comigo, o que vai falar de mim, porque essa mulher, ela não tinha uma fama muito boa.
né? Ela passou por um histórico de vários maridos e eu não quero entrar nesse assunto hoje, mas eu quero dizer para você, ela já estava na defensiva e ela estava na defensiva porque ela não sabia o quanto era amada. Porque quando nós descobrimos o verdadeiro amor de Deus pelas nossas vidas, esse amor supre, esse amor transforma e a gente não anda mais ranzinza, a gente não anda mais chutando as coisas no chão, a gente não anda mais reclamando, a gente não anda mais murmurando, a gente não anda quando alguém pergunta uma coisa e fala, o que você quer? Bom dia pra quem? Não! Quando você descobre o verdadeiro amor de Deus, quando você é tocado por Ele, quando você tem esse encontro com Jesus, assim como a samaritana teve naquele poço de Jacó, num lugar completamente, né, nada estratégico, digamos assim. Jesus poderia ter ido até a cidade, mas Ele esperou ali para estar sozinho com ela, para que ela o ouvisse. Porque talvez na cidade, se Jesus falasse, ei, eu quero falar com você, mulher samaritana, às vezes ela ia falar, vai ter o que fazer aí, eu não quero falar com você. Porque ela estava amargurada. Ela era alguém que estava desanimada, sempre na defensiva, aquela pessoa, sabe aquela pessoa espinhosa? Aquela pessoa ranzinza, que às vezes você fica olhando assim e você fala, eu não sei se eu vou falar com ela hoje não, porque ela está meio brava, então vou esperar um pouco. Essa mulher estava nesse estado, sabe? Frustrada, já raivosa. Imagina a gente buscar água ao meio-dia, ela já estava ali toda suada, aquela situação. E aí Jesus começa um diálogo com ela fica na defensiva, e então ele começa a conversar para que ela possa entender que tudo aquilo que ela conhecia, não só Jesus queria que ela conhecesse, mas também que ela vivesse. Todo o evangelho, tudo aquilo que ela tinha ouvido falar, agora se encarnou na frente dela, o próprio amor estava diante dela, para mostrar para ela que ela não devia mais permanecer a mesma. Jesus, quando Ele nos mostra o seu amor, nós já não devemos mais ser os mesmos. E eu quero pedir para você, se você tem reconhecido esse amor, se você tem buscado por esse amor, se você tem pedido, Pai, eu quero te sentir, Pai, eu quero entender, Pai, eu quero ter uma experiência, eu e o Senhor, Pai, eu quero o Espírito Santo, me toca, me revela. Independente do que você passou, essa mulher, ela tinha um histórico de pecadora. Essa mulher, ela tinha um passado. Mas Jesus, ele não estava nem aí para esse passado. Não porque ela não tinha pecado, não porque ela não tinha feito coisas erradas, mas porque Jesus estava disposto a mudar o futuro dela. Assim como Ele está disposto a mudar o seu futuro. Não vale mais a pena falar sobre coisas do passado. Então receba esse amor de Deus, entenda que você é muito, muito amado, que a sua vida importa de tal maneira que de muitas possibilidades foi você que nasceu, foi você que foi criado. Jesus, ele se revela para essa mulher pecadora. Aqui quando a gente olha para os evangelhos, a mulher samaritana, a pecadora, aquela que não tinha uma boa fama, é a primeira que Jesus fala, ei, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. É a primeira pessoa que Jesus se revela, é para ela. Aleluia. Quem é você para achar que você tem pecados demais, um passado triste demais, tenebroso demais, terrível demais? Essa mulher foi achada ali num poço, no meio do nada. Essa mulher foi tocada ali. Essa mulher foi quebrantada naquele lugar. Quem é você para pensar que você não é alvo do amor de Deus? Quem é você para querer medir o seu passado? Eu quero dizer, pare de olhar para o seu passado e olhe para o futuro novo que Jesus tem para você. Aleluia. Ele foi ali até naquele poço, ele poderia ter passado por qualquer outro lugar, mas ele se importou, ele fala, não, ali naquela cidade tem alguém que eu amo e eu vou passar ali, mesmo que os samaritanos não gostem de judeus, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a vida dela, porque eu amo ela, porque eu amo ela. Jesus está preocupado com a sua vida, porque Ele te ama. Eu não quero mais, Jesus não quer mais que você permaneça o mesmo. Aqui eu estou te dando um motivo, não permaneça mais o mesmo. Eu sou alemã, gente, eu sou teimosa. Teimoso é quem teima com alemão. E Jesus mudou a minha história. Quantas, vocês não têm noção, quantas coisas eu tinha de parâmetros, de padrões na minha cabeça, de teimosias. Até que o dia que eu tive um encontro maravilhoso e Deus falou comigo. E Jesus, eu estava errada.
Eu acho que Jesus nessa hora deve ter falado, meu Deus, isso saiu da boca dela mesmo. Aleluia! Aleluia! Jesus, Ele tem algo muito bom para a sua vida, Ele tem algo transformador, a começar pelo seu olhar, pelo seu amor. Então a gente olha para uma samaritana, que ela foi completamente transformada, porque ela começou a conhecer, ali foi só o princípio de todas as coisas, assim como a obra da cruz. A salvação, ela é o princípio de todas as coisas, mas ali tem cura, libertação, tem mudança de mente, tem um novo posicionamento, tem propósito de vida para você. Então não se contente apenas com o princípio. Essa mulher, ela começou a conversar e Jesus começou a revelar mais coisas para ela. Filho, ela foi ali para buscar água, ela chutou aqueles baldes, aqueles cântaros, e ela só quis falar do amor de Deus, porque foi ali que ela entendeu que ela estava errada, e ela não quis mais permanecer o mesmo. Eu quero falar para você de um versículo poderoso, muito conhecido, mas que talvez você só leu uma parte, você não continuou no texto, que é João 3, 16 e 17. E a palavra de Deus diz assim, porque Deus amou, aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por aleluia. Ele. Jesus não veio para apontar um dedo para sua cara e dizer, ei, você pecou, ei, você falhou aquele dia, eu vi o que você fez, eu vi o que você falou, eu conheço o seu passado. Não, Jesus, Ele não vem para te condenar, Ele vem fazer novas coisas, Ele vem para te salvar, para transformar o seu coração. Deus, Ele é tão maravilhoso que primeiro Ele tinha só um filho. Jesus, Filho unigênito, que a gente conhece aqui, que a gente falou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas Ele tinha toda a sua criação. Desde o princípio de todas as coisas, a obra da cruz não foi um acidente, não foi um acaso. Deus quis. Ele abriu mão de Jesus por um pequeno espaço de tempo. Ele abriu mão de abraçar Jesus por um pequeno espaço de tempo, para que nós pudéssemos abraçá-lo mais para frente. Aleluia. Deus, a Bíblia fala que Ele se agradou, e talvez você possa achar isso estranho, um pai se agradar de um sacrifício de um filho. Mas Ele se agradou de ficar sem Jesus um pouquinho de tempo, para que Jesus morresse, fosse crucificado como unigênito, mas quando Ele ressuscitasse, Ele fosse primogênito, primeiro de muitos. Aleluia. De muitos. O primeiro antes da Ju, antes da Gé, antes desse bebê abençoado que está aqui, antes do Robert, antes de qualquer outra vida. Aleluia. Jesus é o primeiro de muito. Por isso que você precisa entender que você é muito amado. Amém. Deus, Ele quer te abraçar, Ele quer te mostrar uma nova história. Mas para isso você precisa entender o quanto você é amado. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha falhado, eu sei como é, eu também já me culpei. Eu também já fiquei olhando para trás. Mas chegou o dia em que eu olhei para trás e eu olhei pra frente ao mesmo tempo. Eu olhei pra cá, depois eu olhei pra cá. Eu falei, realmente, o meu passado é feio, o meu passado é pecador, eu tenho vergonha do meu passado. Mas quando eu olhei pro futuro, pras palavras de vida eterna que Ele tem pra mim, eu falei, é muito egoísmo, é muita prepotência, é muita limitação da minha parte se eu querer ficar só olhando pra isso, sendo que tem tudo isso agora pra mim. E eu resolvi me perdoar. Eu decidi me perdoar. Perdoar as pessoas à minha volta. Eu tenho aprendido disso tanto. E hoje eu tenho vivido esse, não mais aquele. Lembra da frase que eu disse no começo, que é da pastora Thalita? Ela disse assim, o seu coração e o modo como você reconhece o amor de Deus determinarão até onde você irá. Seu coração e o modo como você reconhece o amor de Deus determinarão até onde você irá. Por isso eu te pergunto, até onde você quer ir?
Eu sei que muitos, meu Deus, quer a vida eterna, quer estar no céu, mas o seu coração, ele está reconhecendo esse amor, você está posicionado de tal maneira que você ora e fala: Deus, eu quero conhecer mais. Deus, obrigada. Obrigada porque o teu perdão é verdadeiro, obrigada porque cada dia eu aprendo mais o seu amor. Ou você chegou até num ponto e você parou e de tal maneira ficou murmurando, reclamando, já na defensiva, aquele crente amargo, aquela pessoa amarga que sempre fica aí se defendendo porque, peraí, não vem aqui querer me desvalorizar. Se você tem esse comportamento é porque nem você está se valorizando. É porque você não conhece, você não se deu conta do amor de Deus sobre a sua vida. Por isso que eu estou te falando. Não permaneça mais o mesmo, porque Jesus te ama muito. Aleluia. Amém. Eu quero dizer que Jesus, ele não quer... É claro que a gente pode falar sobre a Bíblia, falar sobre essas passagens aqui numa conversa, às vezes entre amigos. E a gente pode falar, não, testemunho de fulano, nossa, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nossa, aquela vez, imagina a situação daquela mulher naquele poço e o que estava acontecendo ali. Jesus, é claro que ele se agrada da gente falar, mas ele quer que a gente viva os nossos próprios testemunhos. Ele quer se revelar de uma maneira pessoal, de uma maneira única, personalizada para você. Aleluia. Deus quer ter uma conversa. Deus quer tomar um tererê pra você e falar: ei, me passa a cuia aí, isso aí não é microfone. Deus quer ter um relacionamento de intimidade. Mas para isso você precisa reconhecer o quanto é amado. E eu quero dizer para você que Isaías 53 é um capítulo poderoso. E nesse capítulo, Isaías, o profeta, ele vai falando sobre Jesus. E ali ele usa vários exemplos, né? Vários exemplos. Ele traz frases como: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando a Bíblia diz isso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quer dizer que Jesus, ele pegou a minha dívida, a sua dívida, e ele pregou aquilo numa cruz, ele consumou, ele pagou aquilo, ele pagou a nossa dívida para nos proporcionar paz. E a paz é algo que excede todo entendimento, é algo que só ele pode proporcionar às nossas vidas. Jesus, ele pagou a dívida para que eu e você vivesse uma nova história, para que a gente conhecesse o amor dele, para que onde havia pecado, o amor dele entrasse e transformasse em perdão. Para que onde havia caos, o amor dele operasse e transformasse em paz. Para que onde havia pecado, todo peso, todo fardo pesado que você carregasse se tornasse um fardo leve nas mãos daquele que te amou primeiro. Através do amor de Jesus houvesse vida. E a palavra diz que não é apenas vida, meu querido, é vida em abundância, é muita vida, é graça, é alegria. Onde havia abismo, Jesus, o próprio amor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, te deu um novo caminho, uma nova história. Onde havia dor, o amor toca e transforma em cura, aleluia. Onde havia incertezas e dúvidas, o amor te traz respostas. A mulher samaritana tinha dúvidas, tinha incertezas. E ela falava: eu sei que quando o Messias vir, ele vai explicar, ele vai falar. Então ela tinha dúvidas, ela tinha, atritos, conflitos dentro dela, ela tinha incerteza. E Jesus se declara para ela como o próprio Messias. Ele é a resposta. Ele traz a resposta. O próprio amor traz a resposta para a sua vida. Então, se você está num momento que você tem incertezas na sua vida, se você tem dúvida, se você já entregou a sua vida para Jesus e hoje você não se encontra num momento de incertezas, eu quero pedir para que você volte para a palavra, que você leia esses textos, leia aqui João 4, o João 3 aqui também. Vai lá para o Antigo Testamento, Isaías 53, e começa a se alimentar das certezas que essa palavra te dá. Porque a palavra ela é viva e ela é eficaz. E quando nós nos posicionamos para saber mais, o nosso coração é mudado. Por isso você não pode mais permanecer o mesmo, fazendo as mesmas coisas. Porque Jesus te ama muito, aleluia. Aleluia, amém. E eu quero dizer
além de que Jesus te ama muito, por que você não deve mais permanecer o mesmo? Você sabe por quê? Porque Jesus, ele tem planos a seu respeito. Aleluia. Aleluia. Jeremias 29:11 diz assim: pois eu pensei os planos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e um futuro, de esperança e não de mal. Jesus, ele tem plano. E a palavra também diz: cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. A Gé vai ler um texto muito poderoso para nós refletirmos sobre os planos de Deus. Se você está aí no seu coração e manda, mas espera aí, Deus tem planos a meu respeito, Deus tem sonhos, o que Deus sonha a meu respeito, o que Deus tem a meu respeito, como assim isso está na Bíblia? Está na Bíblia, eu falei para você, se você tem alguma incerteza, olha para a palavra, porque tudo que ela vai te dar é resposta, é algo concreto, é algo maravilhoso. A Gé vai ler para a gente o Salmo 139, do versículo 13 ao 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no Aleluia. ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Aleluia. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado Aleluia. e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, Aleluia. cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aleluia. Você tem Aleluia. noção que é um livro escrito a seu respeito? Sabe quando você vai numa livraria, é legal, né? Eu gosto pelo menos de ver aquelas biografias, aí você vê a história da vida da pessoa, tudo que ela passou, tudo que aconteceu. E às vezes a gente tem uma ideia tão superficial, tão limitada, tão distante do que é a realidade, não é verdade? Talvez você hoje se encontre assim sobre a sua biografia, sobre a sua história de vida. Talvez você tenha uma visão muito superficial, uma visão assim muito, literalmente, muito rasa a respeito do que Deus tem pra você. Talvez hoje fala, não, eu entendo que eu sou amada, mas eu não sei o que fazer a partir de hoje. Eu quero dizer, ore, se coloque diante de Deus, porque não há um capítulo, há um livro inteiro escrito. O seu nome é escrito no livro da vida, ele tem planos a seu respeito. Eu disse aqui pra você em outro versículo, a palavra é recheada de palavras de vida. A palavra de Deus, ela nunca se contradiz. Não tem confronto. Do princípio, lá do Antigo Testamento até o final de Apocalipse, é o último versículo. Não existe contradição, não existe mentira, não existe meia-verdade, não existe jeito brasileiro para essa palavra. Ela é verdadeira, ela é poderosa. Não tem como falar, não, mas isso aqui não é para mim, não, essa parte aqui, porque a gente, com esse jeito brasileiro, a gente sempre quer mudar um pouquinho. A gente sempre, não, mas é que dá pra fazer e se, não existe e se na palavra de Deus. Ela é certeza, ela é absoluta, ela é concreta. Ela é a seu respeito. Ela é pro seu futuro. Há um livro, há palavras de vida escritas a seu respeito com letras de fogo. Aleluia. E que você possa se posicionar e começar a perguntar para Deus sobre esses planos. Deus, ele te fez literalmente de uma maneira personalizada. Né? Não existe outra Juliana nesse mundo, não existe outra mulher igual a mim, graças a Deus, que eu acho que o mundo não aguentaria tanta teimosia num mundo só. Mas eu quero dizer pra você, não há outra igual a mim. Pode ter um pouco diferente aqui ou ali, mas sabe, a sua impressão digital é só você que tem. A sua biometria, ela é só sua. Eu posso pegar o meu celular, eu posso pegar aqui o meu relógio e dar pra Gé, ela não vai conseguir destravar. Porque é somente eu que destravo, é a minha identidade. Aleluia. O que Deus tem pra você é algo preparado pra você, que só você pode viver. Só você pode posicionar o seu coração. Aleluia. De uma maneira que você destrave esse propósito e você viva 100% desses planos. Amém. Lembra da frase do começo? Eu vou repetir ela aqui toda hora, até você decorar. Seu coração e o modo como você reconhece o amor de Deus determinarão até onde você irá chegar. Você precisa reconhecer esse amor. Você precisa entender, assim como eu,
eu estava errada, eu tinha uma visão superficial, nem a palavra certa, porque era ainda mais raso do que superficial. E Deus, Ele quer que nós mergulhemos, Ele quer que nós nos lancemos nos braços dEle, que nós confiemos nele, que a gente pare de confiar na gente mesmo, que a gente fale, ai Deus, eu sei que o Senhor me ama, mas pode deixar que essa parte aqui eu cuido, no meu casamento eu que me viro, aqui da minha empresa sou eu que me viro, não, os filhos eu vou criar da minha maneira, Deus não entra nessa parte aqui, porque eu tenho um plano e eu já articulei, se eu fizer isso, se eu investir aquilo, se eu vender aquilo outro, se eu fizer dessa maneira, vai dar certo. Eu quero dizer para você que a Bíblia também fala que há caminhos que para o homem parece ser de vida, parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Jesus, ele se apresenta na Bíblia como o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim, é para que a gente entenda o quanto esse sacrifício ele foi verdadeiramente doloroso, sofrido, mas ao mesmo tempo importante. Ele te deu a condição, a graça, o privilégio de você ter uma nova história. A partir de Jesus, nós temos um novo privilégio, uma nova história. Nós não precisamos mais nos preocupar e viver nos martirizando sobre as coisas do passado. Erramos, pecamos e pecamos feio, com certeza. Com certeza, erramos, né? Eita, erramos muito. Se a gente começasse aqui a falar, ia dar, sabe aquele ticket de mercado que nunca acaba? Ia desenrolar o pergaminho para sempre. Jesus, ele veio e pagou essa dívida. É claro que a gente não vai mais cometer os mesmos erros, a gente não vai mais permanecer o mesmo. Pegou a visão? Nós não vamos mais permanecer os mesmos. Que quando nós olhamos para os olhos daquele que nos amou primeiro, nosso coração é mudado e nós começamos a agir diferente. Nós começamos a pensar diferente. A gente começa a ter um domínio próprio, um autocontrole, uma amabilidade. Você fala, Deus, nem eu mesmo estou me reconhecendo, porque eu era muito mais ruim que isso, agora eu já estou aqui até amando. Tem uns aí que já estão até tendo bichinho de estimação em casa, glória a Deus. Aleluia. A gente vai mudando. A gente vai mudando, por isso que eu falo, não permaneça mais o mesmo. 1, porque Jesus te ama muito, e 2, porque Ele tem planos a seu respeito. Então se submeta a esses planos, se submeta a essa vontade, se submeta a essas águas de vida que Ele transporta e faz tudo novo. Se submeta. Eu posso garantir para você, eu e a Gé, a gente está aqui. A gente também tem um passado. E a gente não está aqui para falar dele. Mas a gente está aqui para falar que vale a pena viver o futuro que Deus tem para você. Nós estamos apenas no começo. É só o começo do que Deus tem feito na nossa vida. E que tempo poderoso, está sendo maravilhoso. E a gente só quer mais. A gente já não é mais irritada como antes. A gente já não é mais como antes. A gente está igual a mulher do cântaro. A gente já largou as velhas cargas, as velhas coisas para trás. As coisas que nos davam garantia. A gente abriu mão para correr e gritar aos 4 ventos. Ei, o nosso Redentor vive. Ei, Jesus está fazendo tudo novo. Nós tivemos um encontro e foi maravilhoso. Venham ver, venham viver, venham abraçar, venham chorar com a gente. Aleluia. É muito poderoso. Quando você entender o amor de Deus e se posicionar para viver 100% do propósito, você fará a diferença na vida das pessoas. Você consegue entender o quão preciosos são esses planos de Deus? A mulher, ela tinha ali uma vida toda torta, uma casa toda. Era toda torta. Mas Jesus endireitou essa mulher. Aleluia. 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 Essa mulher, ela foi mudada, ela se submeteu aos planos de Deus de tal maneira que quando Jesus se revelou, ela largou as velhas coisas, o seu cântaro ali, tudo que ela tinha para buscar água, e ela saiu correndo e decidiu viver os planos de Deus de tal maneira que a vida das pessoas da cidade que ela morava foram transformadas. Isso leva a gente para o próximo e último ponto. Sabe por que você não deve mais permanecer o mesmo? Porque você é muito amado por Jesus. Porque
Jesus, o próprio Jesus tem planos a seu respeito. Ele tem um futuro todinho preparado. Ele só está esperando você se posicionar. E sabe por que mais você não deve mais permanecer o mesmo? Porque você foi criado para transbordar o vinho novo. Uau! Você foi criado para transbordar o vinho novo. Se você abrir aí a sua Bíblia no capítulo 2 de João, você que vai ver que Jesus ele começou ali seu ministério, ele chamou ali os discípulos e o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. E ali o costume judeu, né, o pessoal tinha muito vinho, era casamento, gente, era muitas horas de casamento, não era igual a gente faz, né, uma noite assim, uma celebração e uma noite acabou, não, os judeus eles são festeiros, Jesus era festeiro, como diz o pastor Diego, glórias a Deus, Jesus é festeiro. E ali havia vinho nesse casamento, havia todo um banquete acontecendo, todos os convidados estavam ali e ali eles tinham uma espécie de como que eu posso dizer, mestre-sala, alguma coisa assim, que era o cara que ele dava, digamos assim, se a festa realmente tinha sido boa ou ruim, entendeu? Ele assinava embaixo, ele dava um veredito a respeito desse casamento. E ali nesse casamento, o que aconteceu, gente? Tava rolando e acabou o vinho. Uau. Faltava ainda um montão da festa acontecer, mas acabou o vinho ali naquele lugar. E você pode saber que, meu Deus, principalmente as mulheres vão entender, não tem vergonha maior nesse planeta do que acabar a comida ou a bebida que a gente serve numa mesa, né? Às vezes você recebe alguém pra jantar, vem, né, esse povo crente, gente, eles comem muito, meu Deus. Que não bebe, come. O que não bebe, come, né, Verdade. Deus amado. E a gente sabe quanto a gente fica nervosa, né, de faltar comida. Ai, mas será que não vai faltar? Mas será que não faço mais arroz? Ah, mas será que não compro mais ali suco? Mas será que água com gás? E se fulano não tomar? E se não sei o quê? Porque a gente é preocupada em agradar. E ali naquela festa era a mesma situação. As pessoas estavam celebrando a vida, uma união tinha acontecido, mas o vinho acabou. E agora? E aconteceu que eles chamaram Jesus, e Jesus, ele operou ali o seu primeiro milagre. Antes de que qualquer pessoa passasse vergonha, Jesus fez o milagre. Antes de acontecesse algo que poderia até destruir o casamento ou acabar com a reputação daquelas famílias, Jesus interviu. Aleluia! Jesus entrou com providência. E eu quero dizer para você que ali tinha aquelas talhas e eram umas coisas grandonas, assim, cheias de água, né? Há registro de que cada talha ia mais ou menos 200 litros de água, era bem grande, né? As talhas eram onde eles armazenavam, né, os líquidos. E ali acabou, então Jesus ele se posiciona e ele faz o seu primeiro milagre. Ele transforma água em vinho. Uau. Ali no capítulo 2, né, você pode ler todo esse texto. Ele só disse para os empregados, né? Todas as talhas ali estavam vazias. Ele disse: enchei de água essas talhas. E então encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Assim eles fizeram. Jesus, ele fez um milagre a partir do posicionamento de algumas pessoas. As talhas estavam vazias, mas elas não permaneceram vazias. As pessoas se posicionaram. E Jesus operou o milagre a partir do posicionamento dessas Aleluia. pessoas. Mas Juliana, você tá louca? O que tem que haver esse milagre com a mulher samaritana? Tem tudo a ver. Havia uma situação ali que nesse casamento estava acontecendo e o vinho, ele né, é uma bebida que é um costume muito comum dos judeus, mas na Bíblia, quando fala de vinho, fala assim, alegria. Você já imaginou a alegria de alguém acabar, a alegria de uma festa, a alegria de uma família se acabar? Uau. Jesus pode mudar. Eu não sei como está o seu histórico, eu não sei como está a sua casa, a sua família, mas eu sei que Jesus pode transformar essa água em vinho. Jesus pode mudar o estado de água para vinho, o seu estado, do seu coração. Se talvez você tenha andado desanimado, se você tenha andado sem muitas perspectivas, eu quero dizer para você que basta apenas um toque de Jesus para que tudo seja mudado. E quando eu quero falar para você que primeiro tinha vinho nesse casamento, tinha vinho, tinha um vinho lá, eles tinham comprado, tinham preparado, a galera que fez ali tinha vinho, mas chegou um momento que se acabou e de repente aquilo virou tudo em água, só tinha água, mas chegou o momento que Jesus trouxe o vinho novo.
E você pode acompanhar depois esse texto, eu não vou ler aqui. Mas esse texto diz que o mestre Sala, ele elogiou e ele disse que aquele vinho do final, ele era muito melhor do que o princípio. Talvez você pode ter vivido um histórico de vida que até você tenha vivido algumas coisas legais na sua vida. Mas eu quero te dizer que a alegria mundana, ela acaba. Assim como é nesse texto aqui que a gente leu. Alegria mundana, sabe, esse divertimento, baladinha, narguile, confusão. Chega uma hora que isso acaba. A alegria mundana acaba. Não quer dizer que você não tenha vivido algo legal. Pode até que você tenha vivido assim como tinha nessa festa, mas eu quero falar pra você, vai chegar o dia que isso vai acabar. E aí você só vai ter água nas suas mãos. Só água. E eu quero falar pra você que essa mulher, ela se preocupou. Ela recebeu de Deus amor. Ela recebeu de Deus propósito. E ela começou a transbordar algo novo a partir daquele dia. Uma alegria nova. Um posicionamento novo. C.S. Lewis diz: o que não é eterno é eternamente inútil. Uau. O que não é eterno é eternamente inútil. Pare de querer ser assim a vida toda. A gente às vezes chama de crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou permanecer assim. Não permaneça mais o mesmo. Nós vemos uma história onde um vinho, ele transformou, o vinho novo, né? O que Jesus fez, transformou a história das famílias daquele casamento. Essas famílias foram honradas. O noivo foi honrado a partir do toque de Jesus. Trazendo isso para a realidade desse texto. Que existem muitos caminhos, escolhas boas, mas que só em Jesus você vai viver o sobrenatural que você foi criado para viver. Só Jesus pode fazer você viver o melhor do seu transbordo. Jesus não quer que você viva uma vida como aquele vinho do princípio da festa. É algo até que é legalzinho, até parece que é bom. Jesus quer que você viva o extraordinário. Aleluia. Jesus quer que você viva o vinho novo. Amém. Jesus quer transbordar através de você. Ele não quer que você viva um prazer miserável. Amém, que depois de uma noitada você acorda de manhã e você está vazio. Você não tem mais nada. Ele quer transbordar sobre você. Ele quer transformar essa sua água, esse nada. Ele quer transformar isso em vinho. E um vinho novo que é muito melhor do que você já experimentou, das alegrias passadas, dos prazeres passados, dos amores passados, das vidas miseráveis. Deus não quer que você viva mais ou menos, com um vinhozinho mais ou menos. Ele quer que você tenha o melhor vinho. Ele quer que você tenha a melhor experiência. Ele quer que você viva o novo que Ele tem para a sua vida. Sim, Senhor. Naquela cruz, Jesus disse: está consumado. Ele liberou o presente da salvação, os seus sonhos, os seus planos. Seja liberto de todo e qualquer sentimento de abandono. Seja liberto de todo e qualquer sentimento de incapacidade. Seja liberto de todo e qualquer sentimento de condenação. Seja liberto do engano, das misérias de amor que o mundo oferece. Seja liberto das cadeias do inimigo, de uma vida miserável, de um vinhozinho mais ou menos. Essa mulher passou por diversos relacionamentos. Ela tinha um histórico. Ela buscava ser saciada. Tudo que ela queria era um vinho novo, mas ela procurava sempre os velhos. Ela vivia sempre tentando se satisfazer com as mesmas coisas, com tudo aquilo que era velho, aquilo que o mundo pode oferecer. E eu quero te dizer, não há safra nesse mundo que seja comparado ao sangue de Jesus naquela cruz do Calvário. Aleluia. Presta atenção na sua vida. O que você está vivendo? Talvez você está vivendo algo passado, tendo essas alegrias momentâneas, mas depois que aquilo acaba, depois que o sexo acaba, depois que aquele beijo acaba, depois que aquela balada acaba, quando as luzes se apagam, você está sozinho. Você não tem nada. E Jesus, Ele te ama muito, por isso você não pode mais permanecer o mesmo. Ele tem planos a seu respeito e Ele quer que você transborde. Perceba, Ele não quer só que você dê um pouco de vinho novo. Ele quer que você transborde, que você viva uma nova história. Essa mulher,
ela foi transformada. E a prova de que ela transbordou o vinho novo, de que ela foi literalmente transformada de água para vinho, que a sua vida foi transformada de água para vinho, é que ela largou tudo e ela correu e ela declarou: ei, tem um homem lá que falou coisas a meu respeito, venham ver, ele é o Messias, venham ver. Essa mulher transformou, que a história da cidade dela foi mudada. Ela transbordou tanto que vidas foram alcançadas, pessoas se chegaram a Jesus porque ela transbordou, ela abriu a sua boca. Mas eu quero te dizer, sabe o que esses homens falaram? Aleluia. Olha, antes a gente até veio porque você falou desse homem, você transbordou e a gente já chegou até aqui. Mas agora a gente crê porque nós estamos vendo ele. Nós estamos percebendo que ele é verdadeiro, que ele é maravilhoso. Nós agora estamos tendo uma nova perspectiva. Essa mulher transbordou tanto do vinho novo que ela convenceu as outras pessoas a não ser mais a mesma. Mas Jesus tocou e gerou algo novo na vida daqueles homens. Aleluia. Essa mulher, ela foi conduzida pelo Espírito Santo. Essa mulher foi transformada. E eu quero chamar você a sair da sua zona de conforto. Você pode reconhecer o amor de Deus e você pode saber que tem novos planos. Mas você só vai viver se você querer transbordar. Se você querer uma nova história, literalmente. Não guarde isso para você. Levante aí suas mãos, levante a sua voz na sua casa. Nós vamos orar aqui para finalizar essa live. Que o tempo corre muito mais rápido do que nós podemos controlar. Mas eu quero dizer que não é do seu jeito, não é da maneira que você pensou, mas é de acordo com o que Deus tem para a sua vida que você vai transbordar de vida de uma maneira sensacional. Porque quando o vinho novo chega, o ambiente é mudado. As pessoas percebem a diferença e o noivo é glorificado. Aleluia! Glórias a Deus, quando o vinho novo chega, muda o ambiente. As pessoas percebem a diferença e o noivo é glorificado. Que a glória de Deus seja manifestada através da sua vida de tal maneira que quando você chegar no lugar, o ambiente seja mudado. Que quando você entrar ali, as pessoas percebam a diferença e vejam que é muito melhor o que você transborda do que aquilo que é oferecido pelo mundo. Glórias a Deus por essa live. Obrigado por você nos acompanhar. A Gé vai orar para finalizar aqui. Que você tenha uma noite tremendamente abençoada.